Nós falamos aqui de variação, né, ou melhor, da variedade de equipamentos que existem. Tá? Então, a primeira dúvida, antes de saber como funciona o aquecimento solar, todos os clientes, todos os consumidores e também os técnicos têm aquela dúvida quanto à opção. Tubo a vácuo, placa plana. O que é um, o que é o outro, como é que funciona. Então, vamos lá. O mercado tem muitas opções de marcas, modelos não variam tanto porque a fórmula de construção é a mesma para todo mundo, então não tem mais o que mudar. Todo mundo já. É lógico que ainda existem pesquisas, mas praticamente já se aprendeu tudo que tinha que aprender, então só vai melhorando um pouquinho a vedação, a conservação térmica, né? Mas os produtos eles não mudam, tá? Então tubo a vácuo, placa plana, só melhora a construção. Vamos falar de tubo a vácuo um pouquinho. Quando é que a gente precisa de tubo a vácuo? Quando é que eu pessoalmente indico o tubo a vácuo? Quando a necessidade de temperatura da água é mais alta. Porque essa é realmente a grande diferença do tubo a vácuo. Se nós colocarmos na balança uma placa plana e um tubo a vácuo, qual será a grande diferença entre os dois? A temperatura final da água. Tá? O tubo a vácuo ele aquece até, em algumas situações, ele entra em ebulição, ferve, ele vai 20, 30 graus a mais que a placa plana. Aí lá atrás, lembra, né? Ele diz assim, tem gente que festeja, então é isso que eu quero água fervendo, quanto mais quente melhor. A gente está falando de banho. Se a gente está falando de banho, a gente não quer queimadura. Então, o ideal é que a água não ultrapasse os 60 graus, que já queima, mas não é uma coisa que mata. Acima disso, seria para uso industrial, para uso comercial, ou, aquilo que eu defendo muito, uma instalação com um misturador na saída do boiler. Isso sim, vocês né, para quem está iniciando aí, quem está fazendo o curso para pegar mais experiência, para ter opinião diferente da sua, né, sabe o que eu vou falar agora. Mas para quem é iniciante, misturador. Existem misturadores de várias marcas, misturadores automáticos, que fazem com que a água que chega do boiler seja misturada com água fria e liberada na temperatura que a gente programa. Isso é o suprassumo de uma instalação de aquecimento solar. A gente economiza a água do boiler, a água aquecida, tá? Usa menos, usa só o que precisa e elimina os riscos de acidentes com água super quente, né? Com água quente demais. Tá? Então, na opção tubo a vácuo para uso residencial, ofereçam. A gente sempre bate na tecla aí, né? A gente, quando diz mercado, é o preço, o custo, o preço. Só que, quando a gente anda na rua, o que tem de carro de luxo, né, é uma quantidade imensa. E o carro de luxo custa o mesmo valor do carro popular? Não. E por que eu falo em carro de luxo? Porque as pessoas estão dispostas a comprarem telefones caros, automóveis caros e telefone que dura 2, 3 anos e por mais que ele esteja inteirinho, ele já não tem acesso a alguns sistemas, porque a tecnologia está crescendo, está aumentando, né, a capacidade, melhorando, e o carro desvaloriza. Mesmo que a gente não utilize o automóvel, deixe ele numa garagem, ele tem idade. É 0 km, beleza, ele vai ser mais valorizado do que os usados da idade dele, mas ele não vai ter o preço do carro zero. Né? E as pessoas compram, as pessoas adquirem automóveis de 100, de 200, de 300, de 600 mil reais, de 1,5 milhão de reais. Os 1,5 milhão são poucos, tudo bem, vamos eliminar o 1,5 milhão, 600, vamos aqui no carro de 100 mil. O carro de 100 mil, 2 anos depois, ele vale 65. Ou seja, o cara pagou 35 mil pelo seu carro. Os outros 65 ele vai usar na recompra, né? Ele vai trocar, vai estar. Mas 35 em 2 anos significa 17.500 por ano. Aí nós estamos falando de um sistema solar que, quando fica muito caro, beira os 20 mil reais. Vai lá. Quanto dura um equipamento solar? Quanto dura uma instalação? Na média, acima de 14, 15 anos. E não fica obsoleto. E tem solar, como eu já falei em outra aula, que eu sei que está funcionando há mais de 30 anos e, e vai durar mais 30. Né? Então, a gente oferece os equipamentos, a gente oferece o conforto e oferece a racionalidade.
Porque se não for para oferecer isso, se não for para fazer uma coisa bem inteligente, nós não precisamos estudar, a gente não precisa aprender, a gente não precisa saber. Vai, compra qualquer coisa que tiver por aí e instala lá. Então, venda um sistema inteligente. E por ser inteligente, por ser adequado, às vezes um reservatório pode ser menor se ele for bem instalado, se o sistema for bem calculado, for bem inteligente, né? Então, vamos lá. Tubo a vácuo. Eu vou bater bastante em alguns assuntos, a gente vai ficar repetindo, porque é só isso que vocês precisam. Vocês precisam fixar o conhecimento. E o conhecimento, ele não muda no caso do sistema solar. É a mesma coisa sempre. Principal do solar, porque quando é atmosférico, quando é o solar não forçado, tubo de alimentação dos coletores é água descendo, tubo de retorno para o boiler é água subindo. Nunca nós podemos fazer, aqui está a água descendo para o coletor, está aqui no meu cotovelo. Eu não posso fazer isso. Sempre tem que ser assim. A água tem que descer. Ela não pode descer um pouco mais e subir nesse trecho. Isso é o que vocês não podem esquecer nunca. Tá? Aquecimento por termosifão, aquecimento por circulação natural. Descida sempre até a alimentação do coletor. Coletor. Tubulação desce, alimenta o coletor. Tubulação que sai do coletor para voltar para o boiler, sai de cima e sobe. Isso é regra geral no sistema por termosifão, aquele que funciona por conta própria. Sigam isso. Pode ter o formato que for, mas essa regra principal eu vou ficar repetindo, porque a gente fala e às vezes o pessoal esquece ou cria um otimismo. Mas aqui tem um caibo do telhado, eu vou só fazer uma baixadinha e não funciona. Ele é um freio de altíssima qualidade. Desceu para subir, normalmente ele trava e não vai. Tubo a vácuo. Temperaturas mais elevadas. Tá? Também o tubo a vácuo, onde é que seria bem aplicado? Nos locais onde a insolação é menor. Porque como ele perde menos... Qual é a diferença do tubo a vácuo em relação ao coletor plano, a placa plana? Qual é a diferença? A diferença é que a parte onde a água aquece, ela fica muito melhor isolada. Por quê? Porque o tubo onde a água está, ele está protegido pelo vácuo. O que o vácuo tem de característica? Ele não transfere calor e ele não transfere som. O som é só um detalhe, é só uma curiosidade. Mas ele não conduz calor nem frio. Então a água que está lá dentro, ela não tem a concorrência, ela está quente, ela não tem a concorrência do frio externo. Já o coletor plano, ele tem um isolamento comum, um isolamento lã de PET, PU, nos mais antigos lã de vidro, lã de rocha, qualquer isolamento térmico usual aí de qualquer aplicação comercial, industrial, isopor. Existe coletor feito com tudo que é tipo de isolante, né? Então, e esses isolantes, eles não são perfeitos. Hoje, eu tenho gostado do que eu vejo, que assim, como resultado para isolantes que não são o vácuo, né? A lã de PET. A lã de PET é bem bacana, tem dado bom resultado, mas é um isolante térmico. Mas não é perfeito, não é igual ao vácuo. O vácuo beira a perfeição. Então, a temperatura externa, ela influi, ela dá uma esfriadinha. O coletor, o sol, o coletor está captando a radiação solar, está aquecendo a água, mas chega um momento, e esse momento qual é? Quando a distância da temperatura vai aumentando, quando a distância da temperatura da água vai aumentando em relação à temperatura ambiente. Vamos lá, exemplo prático. A água chegou no coletor, está 18 graus. A temperatura externa está 25 e o sol a pino, o sol pegando. A água sai de 18 e vai a 25 e passa de 25 rapidamente. Não vou dar um número, mas vai rápido. Por quê? Porque o sol, vamos chutar que o sol está impondo uma temperatura ali de 60, 70, 100 graus. Depois de um determinado período, vai a 120, 130 Celsius. A temperatura que o sol põe no metal do coletor, né? Então, quando a água que está nesse coletor, ela começa a subir, a temperatura ambiente está 25 graus. Quando ela está 25, ela pega calor, vai 26, 28, 29 e
e vai rápido. Só que, o que acontece quando essa temperatura da água chega a 50, 55 graus? Aí nós temos um ambiente a 25 que é gelado, né? É só a gente imaginar, principalmente o pessoal aqui do sul do Brasil, consegue saber o que é 0 graus. Do Paraná para lá, São Paulo, em direção ao norte e ao centro-oeste, muitas pessoas não têm nem ideia do que é a sensação do 0 graus. Mas a gente sabe muito bem a diferença de um dia com 15 graus, qualquer brasileiro já esteve num dia de 15 graus, e num dia de 40. Né? 15 para 40 são 25. É muita diferença. Se a gente pensar, se a gente trouxer isso para 25 e 0, a gente consegue ter noção de quanto é frio o 15 em relação ao 40. Né? É uma distância que puxa para baixo. Então, o coletor plano, por isso que ele é menos eficiente lá no final, porque ele não é tão perfeito no isolamento, né? Porque para perfeição do isolamento só o vácuo, e aí isso puxa para baixo. Né? Então ele vai estourando o limite, ele começa a ter perdas. Quanto maior a temperatura, maiores as perdas. Quanto menor a temperatura, menores as perdas. Eu até diria que uma água a 30 graus leva mais tempo para chegar a 25 do que uma água a 45 leva para cair para 40. Nós temos apenas 5 graus de diferença, né? Pensando no ambiente de 25. Tá? Então, se alguém não entendeu isso, eu vou repetir. Vocês vão entrando para o ramo, para o negócio, vão começar a pensar dessa maneira e a gente vai chegar no resultado que quer. Tá? Que é o entender, compreender essa coisa de transferência de calor, absorção de energia, conservação de energia, que no nosso caso é o calor na água, certo? Então, coletor, só para finalizar, coletor de tubo a vácuo pode chegar a praticamente 100 graus, né? Pode entrar em ebulição. Coletor plano, já vi fervendo, mas é muito raro, tá? É bem difícil. O ambiente tem que estar ali na faixa de 40 graus e o coletor muito bem orientado, ele pode até, se não tiver consumo nenhum, pode até entrar em ebulição.